Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo para esse canal e hoje nós vamos trazer um conteúdo legal para vocês, que é molde, encaixe do molde. Mas antes eu gostaria de pedir, se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva no nosso canal, deixe seu like aqui nesse vídeo e compartilha com alguém que, assim como você, gosta muito, ou assim como nós, né, amamos o mundo Neils. E aí eu vou passar agora para vocês esse conteúdo. Espero que esse vídeo, que não vai ser um vídeo longo, mas eu espero que possa auxiliar no crescimento profissional de vocês, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre molde, tá? E o encaixe do molde. Eu espero que possa ajudar vocês no crescimento. Vamos lá. Primeira coisa que nós devemos fazer é analisar a unha natural da nossa cliente, tá bom? Então essa análise ela deve ser feita quanto ao formato do hiponíqueo, tá bom? O hiponíqueo é aquela carninha, né? O hiponíqueo é aquela carninha que fica embaixo da unha natural, né? Fica aqui nessa parte embaixo da nossa unha natural. E o hiponíqueo, ele pode ter vários formatos diferentes, tá bom? Então, ele tem aquele formato mais arredondado, ele tem também aquele formatinho um pouquinho mais quadrado, né, gente? Mais retinho. Assim também como nós encontramos em alguns clientes o hiponíqueo em V, tá? Esse hiponíqueo em V, ele é um pouquinho mais complicado quando a gente não consegue, não tem um domínio, ou seja, quando a gente ainda não domina o molde. Mas agora nós vamos tirar todas as dúvidas, tá bom? Vamos lá. O hiponíqueo mais arredondado, ele traz uma maior facilidade, né? Por quê? Porque quando nós pegamos o molde e nós destacamos aqui, né? O que o meu filho Miguel chama de fantasminha, né? Quando a gente destaca aqui o fantasminha, a gente percebe que aqui o molde em si, ele já tem um formato mais arredondado. Ou seja, ele já tem aquele formatinho que quando eu encaixo ali no hiponíqueo mais arredondadinho, ele encaixa perfeitamente sem precisar de customizar. O que é customizar o molde? Customizar o molde é justamente fazer o corte do molde para o encaixe do hiponíqueo. Gente, por que eu estou falando sempre que o molde encaixa no hiponíqueo? O molde, ele não encaixa na unha. O molde, ele entra por baixo da unha, formando ali o formato do hiponíqueo, trazendo como base para a nossa estrutura, certo? Então, customização do molde é justamente isso, tá, gente? Cortar o molde, não estou falando ainda de corte lateral, já nós vamos falar sobre isso. O corte que nós fazemos aqui no molde, o molde ele já vem, como eu falei, arredondadinho, então ele se encaixa no hiponíqueo mais arredondado diretamente, que ele é o mais comum. Quando a minha cliente tem o hiponíqueo mais quadradinho, eu venho fazendo um corte, deixando o meu molde mais quadrado. Quando o hiponíqueo dela é em formato de V, o que eu devo fazer? Aprofundar o centro do molde para encaixar no hiponíqueo, ficando totalmente embaixo da nossa unha, certo? Agora nós vamos falar sobre corte lateral, tá? O corte lateral é quando eu faço o encaixe do molde e eu visualizo o ponto zero, tá? Quando eu visualizo onde o molde tá pegando ali no meu ponto zero, é quando eu vou fazer o corte lateral, tá bom? Vamos lá. Para que serve o nosso corte lateral? Vocês olhem e prestem atenção no meu dedo. Tá vendo essas partes laterais aqui do meu dedo? O que nós apelidamos de parte gordinha do dedo, né?
tem essa parte aqui mais gordinha do dedo. Quando eu encaixo o molde, o papel do molde prende aqui na parte gordinha do dedo. Esses cortes laterais, eles servem para livrar o molde dessa parte, para quando eu fizer o fechamento, o molde ele está totalmente livre na borda para eu poder dar o formato que eu preciso. Tá bom? Então esse corte lateral, ele pode ser feito numa diagonal curta, assim como já tem aqui os desenhos, né? As linhas. Eu posso fazer uma diagonal mais longa lá para frente, dependendo do gordinho do dedo, se for maior e mais voltado aqui para a ponta. Então eu faço uma diagonal mais longa, tá bom? Assim também como eu posso cortar simplesmente o molde reto, descendo aqui, quando a minha cliente não tem nada que atrapalhe aqui, que a unha dela é totalmente livre dessa parte gordinha do dedo, tá bom? Lembrando, tá, pessoal? Borda livre para encaixe do molde não pode ter mais do que 2 milímetros. Então, o aceitável é entre 1 e 1,5, tá bom? 1 milímetro a 1,5 milímetro. O ideal é 1 milímetro apenas de borda livre, tá bom? Nós vamos agora aqui na prática encaixar esse molde. Para fazer o encaixe do molde, eu preciso fazer com que ele fique cilíndrico, tá? Então, o que que eu faço? Já faço o primeiro fechamento aqui apenas na pontinha. Lembrando, tá, pessoal? Fechamento simétrico. Quando eu olho dos dois lados, eu não posso ver nada branquinho aqui. Significa que tá fechado de forma simétrica. E aí eu já tenho ele em formato cônico. Por quê? Quando eu vou fazer a medição aqui na minha unha, eu vou colocar o molde por baixo da unha, ele já tem que ficar totalmente encostado na unha. Porque se ele fica reto, quando eu faço a medição, que eu venho fazer o encaixe, ele vai movimentar o local pelo qual eu marquei, tá bom? Então, ó, fazendo aqui o encaixe nesse meu dedo, tá? Utilizando esse molde, eu consigo visualizar as listrinhas. Se eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4 listrinhas de dentro para fora, eu consigo visualizar aqui o ponto zero. Do outro lado, mesma coisa. Então, você também tem que prestar atenção no quê? Ponto zero da cliente, tá? Nem sempre o ponto zero é na mesma altura, certo? Então, você tem que olhar um lado e o outro. Eu não posso olhar um lado somente e já fazer o corte, tá? Porque pode dar errado. Então, eu faço aqui o primeiro corte de um lado e o primeiro corte do outro. Não vou fazer uma diagonal muito longa, porque aqui próximo da minha unha, o meu dedo não é tão gordinho. Ele é mais gordinho aqui nessa parte mais distante da unha, tá? Mais distante da ponta. Não preciso retirar essas abinhas, tá, gente? Algumas pessoas tiram, mas não é necessário. Eu venho fazendo o encaixe por baixo da unha, tá? E aí, eu venho fechando aqui, pessoal, ó, uma dica. O molde, ele nunca pode ultrapassar a linha do dedo, tá? Se eu fizer o encaixe do molde e o molde estiver acima da linha do dedo, assim, significa que o molde tá muito inclinado. Minha unha vai ficar descida. Então, sempre na linha do dedo ou abaixo, tá? Dependendo da inclinação que a gente precisa para cada formato de unha, tá bom? Mas essa aqui é o encaixe básico, sempre na altura da linha aqui do dedo, tá? Bom, encaixei o molde, agora eu venho na parte de baixo, fechando o molde total, sempre de forma muito simétrica. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o molde encaixado. E eu vou mostrar para vocês uma questão. Tá vendo que um pouquinho, o molde ele tá passando um pouquinho da linha da parede lateral da minha unha. Ou seja, se eu fizer uma aplicação de produto aqui, a unha vai ficar mais larga do que eu gostaria. Então, eu tenho que
fechar toda essa parte rosinha do molde, toda. Para que quando eu olhar o molde de cima, eu visualize que o molde ele tá mais fino do que a unha. Assim, quando eu fizer o preenchimento de produto, eu vou ainda ter uma unha fina, não vou ter aquela unha com barriga, tá? A nossa unha tem que ser reta, ela não pode sair daqui do ponto zero fazendo barriguinha, tá? Ela tem que ser retinha, tá? Então, o molde agora está encaixado de forma correta, ponto zero. A abinha não é necessário tirar, porque ela faz aqui, gente, ó, até um apoio, tá? O molde está bem encaixado, tá? Vocês conseguem ver, o molde está encaixado. Espero ter ajudado vocês. E como eu sempre falo, apoiem, né, um trabalho que é sério. Deixa seu like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, dê isso de presente a alguém e a gente vai vir com mais conteúdos, com conteúdos diferentes. Se você quer ver um conteúdo que a gente ainda não postou, deixa aí nos comentários o que você quer ver e aquilo que for mais comentado a gente vai procurar trazer para vocês, tá bom? Espero ter ajudado. Nos próximos vídeos nós vamos trazer aí uma estrutura completa para vocês, tá? Beijo, muito obrigado.